Hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre o tema da minha dissertação. Meu nome é Isadora Fernandes da Silva Figueiredo, eu sou ex-orientanda da professora doutora Nayara Salles Araújo Santos, pelo programa de pós-graduação em Letras, o mestrado acadêmico também em Letras, da Universidade Federal do Maranhão. Vou falar um pouquinho sobre o tema do meu trabalho. Foi Folhetim em Tela, a estrutura do romance Folhetim na série televisiva Game of Thrones. Eu não vou entrar tanto em detalhes da parte da análise da série televisiva, mas eu vou explicar, pontuar algumas particularidades sobre como se deu a estrutura do romance Folhetim, o que pode ser encontrado nas séries televisivas hoje em dia. As séries televisivas, elas já elas podem ser percebidas em romances folhetins que foram publicados no século XIX. Isso se dá por conta da indústria comercial da imprensa, que começou naquela época e se deu primeiramente na literatura por meio dos romances folhetins. Ou seja, as premissas, tanto estruturais quanto conteudistas, que rodeavam e rodeiam o gênero romance, e principalmente o romance folhetim, por ser um produto comercializado do gênero romântico, elas podem ser encontradas em produtos culturais, transmitidos por meio da TV, como é o caso de novelas, séries e minisséries. Nos dias atuais, a gente tem principalmente nas séries televisivas. Isso se dá por conta da indústria cultural e sua questão de obtenção de lucro e consumo excessivo de massas. E desde a Revolução Industrial, que deu muitas transformações sociais, teve também, iniciou a produção e distribuição de série de itens artísticos, transformando eles em produtos culturais. A gente, quem comenta muito sobre isso foi Horkheimer Adorno, homem da Escola de Frankfurt, onde ele diz que a partir desse momento parece que a cultura ela assume um ar de semelhança, ou seja, cinema, rádio, as revistas, elas constituem um sistema. Parece que cada setor ele está sendo coerente em si mesmo e todos são um conjunto. Isso se dá por conta do padrão que se tem de formas culturais de acordo com o seu tempo, com sua época, que não visa mais a estética, mas sim o lucro. E ele é assegurado principalmente por uma produção social de gosto, que não é exclusiva, ou seja, ela é pluriclassista. Muita gente com o mesmo gosto. Humberto Eco diz que essa visão, eles são essa visão de Horkheimer e Adorno de Apocalipse, e diz que os integrados são os que vão trazer outra perspectiva. E falam que há uma obtenção de lucro e há um consumo excessivo de massas, mas que isso não pode ser tirado. Por meio da globalização, que trouxe também outros benefícios, seria difícil mudar isso. Então seria melhor não enfrentar essas mudanças, e sim entender essa realidade tecnológica, né, que já se vive. Assim, Eco coloca os integrados como esses otimistas quanto a essa cultura de massa, pois ele afirma que os meios de comunicação em massa contribuem para a disponibilização de bens culturais a todos. Ele frisa que não se pode afirmar que toda a arte, que é detentora de grande escala de venda, como é o caso que a gente vai comentar aqui, que é Game of Thrones, ela vai possuir um valor artístico menor, a ponto de apenas ser uma cultura de massa, ou de ser de má qualidade artisticamente falando. Assim, mesmo que uma obra ela tenha estritamente laços com a indústria cultural, ela pode sim ter o valor artístico, segundo uma perspectiva mais integrada. Assim, nasce o caso dos romances folhetins, que seria o primeiro caso de ver a arte como um produto da indústria cultural. Isso se deu por meio quando nasceu o romantismo e junto a ele nasceu o gênero romance. Hegel pontua que a modernidade que produziu o Hegel pontua que a modernidade produziu o romance. E essa divisão dos meios de comunicação de massa do século XIX, além de sua cópia ilimitada, ou seja, muitas e muitas impressões de acordo com o público. E assim houve uma ampliação de informações e surgimento dos folhetins. O folhetim ele foi introduzido na literatura por meio dos rodapés de jornais, em 1836, com Emile Girardin, que é o fundador do jornal La Presse,
que foi um jornal que introduziu essa prática de publicidade na França e posteriormente em outras partes do mundo. As primeiras publicações foram a partir de 1800, no caso em rodapés de jornais, mas em 1836 eh, a gente já vê histórias sendo publicadas em jornais, por meio desses rodapés, e eles eram chamados de folhetins. Esse folhetim, às vezes, diário, quinzenal, semanal, ele sempre terminava em uma cena onde o público sempre esperava pelo amanhã, onde essa história iria continuar para assim o jornal ter mais lucro, vender mais. Na época, os jornais estavam em busca de um grande meio de comunicação, para que eles alcançassem mais pessoas e gerassem mais público. E os romances folhetins foi uma isca perfeita para atrair e segurar os indispensáveis assinantes. Muitas obras conhecidas elas foram publicadas como folhetins antes de se tornarem clássicos universais, como o Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas, Madame Bovary de Gustave Flaubert, Os Miseráveis de Victor Hugo e O Judeu Errante de Eugène Sue. Então são obras que hoje são clássicos da literatura universal, mas antes elas foram romances folhetins, ou seja, entra naquela ideia que nem tudo que foi primeiramente vendido com uma questão de lucro quer dizer não é artístico, não tem um valor artístico. O folhetim, porém, ele se dá muito nessa ideia da estética de recepção, pois ele vai compreender as condições socio-históricas das múltiplas interpretações sobre o texto e, principalmente, a recepção por parte do leitor, à medida do nível histórico dele. House concebe a relação entre leitor e literatura baseando-se no caráter estético e histórico da época, do mesmo. E o valor estético para o autor pode ser compreendido por meio da comparação com outras leituras. Segundo ele, segundo o pressuposto da estética da recepção, no caso, os prelúdios dos romances folhetinos jornais, o leitor ele foi uma peça-chave para sua constante popularidade e crescimento, pois se o folhetim fizesse sucesso, ele teria muitos capítulos, ou seja, ele ia continuar vendendo, vendendo, vendendo até aquela história render o máximo que ela pudesse. Mas se de repente o leitor não gostasse daquele romance, poderia até ser cortado no meio sem finalizar. Por quê? Porque o leitor, ou seja, essa estética de recepção era muito importante. O leitor era a peça essencial desse processo, pois é ele que comprava o sucesso, a popularidade e crescia. Assim, o leitor, longe de se contentar como um sujeito passivo nesse processo, ele vai ter uma posição crucial. Ele vai representar um número a mais na contabilidade de editores, coletinistas e proprietários de jornais. Interfere no desenvolvimento tanto das narrativas, pois quando ele não gostava de algo, podia ser mudado, ou vai limpar um final abrupto, onde vai tirar a longevidade dessa história. É, A partir do romance folhetim, outros tipos de literatura foram surgindo, como penny dreadfuls, pulp fiction, teen novels, que foram outras literaturas que se basearam no folhetim, mas foram é, disponibilizadas em outros veículos ou em outros países. E o folhetim ele haveria de se metamorfosear em outros gêneros, em função dos novos veículos, com impetuoso alargamento de público, ou seja, a grande narrativa televisiva ela vai se inserir, por sua vez, nesse enorme corrente de contação de histórias, que parece consubstancial à vida do homem em sociedade. Dentro do gênero ficcional, encontra-se formato em série, e essa forma de contar histórias já existia antes das narrativas epistolares, no caso, por meio dos folhetins. Sobre série televisiva, a gente vai encontrar tantas as premissas dos folhetins dentro dela. No que tange o conceito criado por Henry Jenks, a cultura da convergência percebe como o uso de diferentes mídias por meio de uma cultura participativa do receptor. Confirma esse processo nas séries televisivas, ou seja, o leitor ele tem uma participação ativa no que tange as histórias ali lançadas, pois ele que vai editar muitas vezes a sua longevidade. Assim, a produção e a recepção elas vão ser elementos-chave para a estrutura de uma série televisiva, pois sinaliza um movimento na direção de um modelo mais participativo de cultura, em que o público ele não é visto apenas como um grupo de consumidor
de mensagens pré-construídas, mas como pessoas que estão moldando, compartilhando, reconfigurando, remixando conteúdos de mídia de maneira que não poderiam ter sido imaginados antes. Quando a gente assiste uma temporada de uma série, às vezes coisas que vão aparecer nas próximas temporadas foram ditas por espectadores que assistiram a primeira temporada e tiveram aquela ideia foi comprada pela produção e ela foi comercializada em outras temporadas, e assim sucessivamente. Assim, na história do cinema e da televisão, é perceptível a estreita relação com a literatura por meio de romances folhetins. Adaptações também foram realizadas, como é o caso da série Bridgerton, que veio da literatura, ou de Lupin, que veio de livros. Ou seja, a televisão ela se apropria da literatura no que tange essa parte significativa de contar histórias, tornando-se de nisso uma fiel substituta um folhetim romântico. Sobre, Game of Thrones, eu vou citar 2 casos que a gente pode ver essa questão da importância do público na série, e na sua longevidade. Isso se dá por meio das diferenças, principalmente que tem entre a literatura, que foi ali publicada, e a série televisiva. O apelo ao público se dá, por exemplo, na erotização e violência, onde alguns diálogos de alguns personagens, eles foram colocados em algumas situações para que houvesse um destaque ao que estava sendo explorado ali e para que o público gostasse mais. Ou seja, eh, no caso dessa cena, a gente pode ver que foram efetuadas no bordel de Delitzsch, ela foi o favorecimento de umas questões que mais vão se destacar na série televisiva, que é o seu grande apelo sexual, algo que há no livro, mas não tanto excessivamente como há na série, e que, querendo ou não, atraiu o público. Em determinados momentos, a televisão ela pode ser boa, educativa, hilária, informativa, perspicaz, mas em outros ela pode estar submissa aos seus interesses, acima referidos dos executivos, das redes que defendem acirradamente as suas posições, assentadas, no argumento ambíguo que a mídia oferece ao público aquilo que ele deseja, sexo e violência. Como é o caso de Game of Thrones, em muitas cenas que isso foram particularizados e acrescidos, mesmo que não estivesse na história original da literatura. Como no caso de uma das personagens que perde a virgindade ao ser estuprada no dia do seu casamento, algo que cenas que não havia na literatura. A cena que, além de explorar um enredo que não há no livro, vai explorar o ponto de vista de um personagem que é obrigado a visualizar esse estupro, algo que nem traz a perspectiva daqui sofre o estupro. Outro detalhe que foi no massacre conhecido como Casamento Vermelho, que há no livro, porém na série eles ainda acrescentam outros elementos, como uma esposa grávida, que não há no livro. No caso de um dos personagens, a esposa não está grávida, mas na série está grávida e ela tem uma morte violenta. E no que no livro chama Jane, a mãe dele, quer Telestaque, e cerca de 3.500 vassalos que foram assassinados. No livro, a esposa dele não está grávida e ela nem comparece ao casamento. Além de cliffhangers, que são essas coisas do continua amanhã que tinha nos romances folhetins e vão permanecer em séries televisivas, como no caso onde uma cena vai uma temporada ou um episódio vai terminar de forma com que o público ele fique ansiando pelos próximos capítulos, pela próxima temporada que pode vir 1 ou 2 anos depois. Aqui foi uma cena de uma das temporadas que foram finalizadas, que foi A Brecha na Muralha Aberta, pelo Rei da Noite, onde um episódio foi acabado assim, então a perspectiva para os próximos capítulos foi muito grande, ou uma cena da morte de Jon Snow em Game of Thrones no final da quinta temporada, ou seja, o público teve que esperar 1 ou 2 anos para que ele soubesse se o personagem tinha ou não morrido. Assim, há uma influência da estrutura do romance político nas séries televisivas. Eu trouxe em foco em algumas cenas de Game of Thrones. Na minha dissertação tem muito mais detalhes sobre esses elementos basilares do romance folhetim que podem ser encontrados e se mantiveram constantes em outros gêneros literários e televisivos.
mas é só para deixar claro que é recorrente que elementos que estão desde dessa literatura antiga do século XIX podem ser encontrados ainda em outros gêneros hoje em dia. Outros elementos que foram classificados como espólios,